Olá, eu sou a Bianca, sou musicista, graduada em música pela USP de Ribeirão Preto, mestre em música pela Universidade de São Paulo, pela USP de São Paulo, e doutoranda em educação pela USP de Ribeirão Preto. Eu sou orientanda da professora Joana de Jesus Andrade, faço parte do seu grupo de pesquisa, Neurociências e Educação, e hoje vou trazer uma fala sobre música e educação inclusiva. Vou compartilhar um material, então, para nós começarmos a nossa fala. A música na educação e a educação inclusiva vai trazer uma perspectiva na nossa fala de hoje, considerando aspectos pedagógicos possíveis para trabalharmos dentro da educação inclusiva. Então, como seria esse trabalho com a música, considerando esse contexto? Nisso, vamos abordar os tópicos de música em movimento, instrumentos musicais, então possibilidades de fazer instrumento com materiais que possivelmente nós já temos, escuta ativa também e música e desenvolvimento humano, considerando aí os aspectos da neurociências e sua relação com a música. A música na educação inclusiva, ela deve então atender a uma diversidade das necessidades dos estudantes. Como que é esse meu público? Tem que abordar então os diversos aspectos para o processo de uma prática pedagógica. É necessário que seja pensada na acessibilidade, na avaliação, quando for avaliar, é necessário pensar num processo que seja multimodal e flexível, e abordagem também mais holísticas, abrangente, para apoiar esse ensino-aprendizagem de diversos grupos de estudantes. Então, muito interessante a gente ter essas perspectivas antes de começarmos aqui nossa fala sobre música e educação inclusiva. E o processo pedagógico, então, elaborar uma atividade, alguma prática que envolva a música, que é necessário também considerarmos. A adequação dos conteúdos, a adequação das formas, ou seja, quais são esses processos mentais dos meus estudantes, qual é o público que eu estou atendendo, qual é o processo mental dele, para quem que eu estou ensinando, quem é o meu estudante, e o contexto. Considerar, por exemplo, como que é essa sala de aula, será que ela é lotada, é uma sala mal iluminada, quais são os fatores do contexto para esse processo pedagógico. Então, são 4 fatores aqui bem importantes para a gente considerar para todo fazer pedagógico, né? Não somente na música, mas é importante, então, a gente considerar sempre essas questões, principalmente quando a gente aborda a educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela deve estar dentro de um campo de políticas institucionais, recursos humanos e materiais, e uma cultura inclusiva. Então, o movimento da educação inclusiva, ele pressupõe que tem uma cultura inclusiva, com acessibilidade e, com certeza, com qualidade. Então, esses processos, eles podem ser garantidos por políticas institucionais que vão possibilitar esses recursos humanos e materiais. E o que seria, então, nessas políticas institucionais? Ter, por exemplo, iniciativas de sensibilização, de orientação, propor intervenções e medidas práticas. Quando a gente pensa também numa cultura inclusiva, é necessário pensar no envolvimento da comunidade, dos professores, dos estudantes, servidores, para que tenha uma compreensão da necessidade educativa de cada sujeito. Que se definam critérios de avaliação, objetivos específicos, reformulem projetos políticos também, pedagógicos, se conheça os serviços oferecidos e ter, claro, uma formação e um preparo aí para os docentes e para os servidores. E recursos humanos, então, e materiais, recursos materiais também, a instituição, ela é num caminho que proporciona investimento em materiais pedagógicos, na qualificação dos professores, a interação, o acesso a recursos e apoios especializados, as mudanças físicas, administrativas, essas barreiras atitudinais e ofertar, então, esse atendimento que, de alguma forma, é diferenciado, né? Um ambiente favorável, um espaço acessível, ter essa oferta do acesso ao conhecimento, a promoção de programas, projetos que vão envolver toda essa qualificação para uma cultura que tem uma proposta mais inclusiva. E, então,
diante dessas considerações sobre o fazer pedagógico, sobre a ação, ações educativas dentro dessa prática social de uma educação inclusiva, vou trazer aqui algumas propostas práticas da música. Em seguida, eu vou, então, após apresentar essas propostas práticas, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, a neurociências relacionada à música. Mas antes, vamos ver algumas propostas práticas, que inclusive deixo de indicação e recomendação para que sejam feitas aí nesse espaço onde vocês estão. A primeira atividade que eu proponho é relacionando música e o movimento corporal. É uma música do Cacá Lima e chama Aikido. E é interessante porque se a gente olhar para a letra, a gente não vai ver tanto sentido, né? O que é Aikido, o que é Gero. Isso é interessante, porque a gente vai perceber então que podemos fazer música da maneira que a gente quiser, vamos dizer, né? Então não precisa ter uma letra específica, por exemplo, eu posso pegar palavras que eu acho que vão combinar com a proposta que eu vou inventar de uma melodia de música. Então ela vai trazer também essa proposta. Então a letra é essa, Aikido, Aikido, quero, Aikido. Aí repete, aí e, a, quero, Aikido. Vamos ver isso dentro da música como vai ficar. E qual que é a proposta, então? Trabalhar um ritmo de valsa, a música é um ritmo de valsa, vocês vão ouvir posteriormente nessa fala, e ela vai balançando de um lado para o outro. E esse balançar de um lado para o outro é o que a gente vai chamar então de Gero. E esse é, então, o Aikido, é a música Aikido. E a proposta é que você bata, brinque com sons, né, na verdade, com os sons do corpo. Então, bater na coxa, bater os pés no chão, bater na barriga, quais os sons que o meu corpo produz. Aí, reconhecendo essa produção sonora pelo corpo, levar isso para a música, dentro da música Aikido, no caso. Pode ser outra, é óbvio, mas aqui a proposta vai trabalhar com Aikido, que é o vídeo que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, relacionar a música com a pulsação rítmica, com a melodia, com a estrutura que a música vai trazer dentro da melodia, e aí ir explorando os sons corporais. Dá para fazer uma brincadeira de roda com essa música, dá para fazer em duplas, então colocar um aluno junto com o outro, em trios. O formato para fazer essa atividade fica a gosto do professor, no caso. Vamos ver então como ficou. A gente só falou como que é, mas não ouvimos. Vamos ouvir então e ver como que fica essa proposta do movimento. Então, vou aqui compartilhar a tela. Como que fica, então, aquela letra da música juntamente com a proposta de música e movimento, considerando sons corporais. Essa foi uma proposta realizada num curso de música, linguagem e movimento, realizado pelo Cacá Lima, que ele tem uma especialização específica sobre o ORF, que o ORF vai trabalhar música, linguagem e movimento. E aí aqui foi um trechinho do curso, da gente fazendo. Então, reparem, cada dupla fez a sua, cada dupla fez o modo que achou mais apropriado. Teve gente que no Aikido fez assim, movimento com a mão para lá e para cá, o Gero fez assim, a outra fez assim, então cada duplinha estava fazendo da maneira que achou que combinaria, o movimento, o som, com que combinaria. Cada dupla fez a sua dinâmica de preferência. Okay? Então, essa aqui foi uma proposta de música e movimento considerando a música Aikido, do Cacá Lima,
E claro que podemos fazer com outras músicas, músicas do folclore, por exemplo, brasileiro, músicas da rádio, ou outras da preferência do professor, e até algumas criações, né, como essa do Kaká, que tem uma letra com duas palavras, né, ai que dói, guero guero. Né, só tem essas palavras, e aí ele fez uma música com isso, e aí trouxe isso para o movimento corporal. Aqui é uma outra música que ele vai trabalhar mais um grupão. Então aquela tinha possibilidade de trabalhar em dupla, possibilidade de trabalhar em roda, podia sistematizar um único movimento, mas ali foi especificado que cada dupla faria o seu movimento. Aqui traz uma coreografia já pronta, vamos dizer, né? Não tem esse processo da criação, mas trabalharia, claro que poderia ter o processo da criação, ficar aí a critério do professor, e trabalharia a questão do movimento já com os movimentos sistematizados. Vou colocar então para ouvirmos, que a música é uma dança. É uma dança que tem uma dança que tem, então, fez um movimento específico para aula. Então, vamos acompanhar, compartilhando a tela, então, para vocês verificarem a outra proposta também possível de trabalhar com música em movimento. Essa aqui, então, interessante é que ela não tem nenhuma letra, né? Foi apenas um aspecto puramente musical, trabalhado e relacionando a pulsação pelo corpo. Então, se vocês repararem, por exemplo, o andar, o caminhar também, na hora que passa embaixo de uma espécie de túnel, né? Quando faz assim com as mãos, eles estão caminhando, estão andando ali pelo ritmo, pela música, né? Então, e todo mundo cantando. Geralmente são músicas que vêm na nossa cabeça assim, um cantarolar, e até proponho aqui também pra gente fazer essa criação, né? Qual que é o meu cantarolar que é possível fazer com o movimento, né? Associar ele com o movimento. Então é bem interessante também essa música, que não necessariamente precisa de uma letra, não necessariamente eu tenho que pegar uma música que já existe. Eu posso criar inclusive uma música que não tem uma letra específica. Então essa também é outra proposta de música e movimento. Continuando aqui, então, com a nossa com o nosso slide.
Então, essa foi referente a música em movimento. E uma outra proposta é trabalhar com instrumentos musicais, sendo esse instrumento, possivelmente, instrumentos que a gente tem, seja na escola, seja em casa também, né? A gente pode trazer esse material que a gente tem em casa, solicitar para os alunos trazerem material de casa, por exemplo. Então, em vez de jogar fora, por exemplo, algum objeto que vai produzir som, pode explorar que som esse objeto produz e fazer dele um instrumento. Então, tem um vídeo que eu fiz na época que estava remoto, e aí eu peguei vários objetos lá da minha casa e dei possibilidades sonoras para eles, chamando então de instrumentos musicais que possivelmente a gente pode fazer em casa, né? Na época foi essa nomeação que eu fiz. E super possível para fazer com os estudantes, por exemplo. Eles vão prestar bastante atenção nos objetos que estão ao redor e que vão produzir som, eles ficam mais atentos a essa escuta, a criação também, porque eles vão prestar atenção no que eu tenho que vai produzir som, qual que é o som que eu posso fazer com isso. Se eu tocar com um objeto X, por exemplo, uma caixinha, tocar com lápis, se eu tocar com a caneta, será que o som vai mudar? Então eles vão buscar também pela preferência sonora deles. Vamos ver então esse vídeo referente a instrumentos que dá pra gente fazer com materiais reutilizáveis.
Bom, então essa é bem interessante porque pega materiais que a gente tem que seriam jogados fora, por exemplo, e a partir deles você faz então produções sonoras. Isso é bem bacana. E, por exemplo, a Gogô, que foi feita com uma caixa maior, que dá um som mais grave, não, uma lata maior e uma lata menor e mais fina, que dá um som mais agudo. Quando essas latas juntas, né? Coloquei um elástico ali para elas ficarem juntas. Quando foi tocada no ar, ela produziu um som. Quando eu coloquei sobre a mesa, produziu um outro som. Então, essa exploração também é bem interessante. E no último vídeo, por exemplo, quando tocou a música Asa Branca, isso pode ser feito também. Pega uma música que está na rádio, uma música que vocês querem que as crianças toquem, por exemplo, e aí coloca o play, por exemplo, nessa música e coloca instrumentos nela. Então, por exemplo, eu vou fazer a clave, que são os dois pauzinhos de madeira, e aí bater um no outro, um toca no outro, e aí vai produzir o som. Que tal fazer a pulsação da música com a clave? A criança ela já vai identificando, por exemplo, a pulsação rítmica, que geralmente é uma coisa mais natural. Né? Quando a gente ouve uma música e começa a fazer assim com a cabeça, a gente está marcando a pulsação. Então, fazer a pulsação com os instrumentos, por exemplo. Ou não, eu quero fazer um chocalho, por exemplo, esse aqui é um ovinho, né? E aí eu acompanho. Bem interessante também essa prática, e geralmente as crianças gostam bastante, tanto do processo de criação, quanto do processo de tocar com uma música. E eles vão tendo uma sensibilidade também auditiva, de perceber os momentos. Não, eu acho que esse momento aqui combina com esse instrumento. Eu acho que aqui eu posso fazer um instrumento mais suave, tocar com o meu instrumento, mas de forma mais suave, mais baixinha, menos intensidade. Ou não, aqui é o momento que eu vou explorar esse som e tocar ele de maneira mais intensa, mais forte. Então é bem interessante as possibilidades que se tem para tocar com uma música com esses instrumentos que a gente possivelmente aí pode fazer com materiais reutilizáveis. E fica a sugestão então, né? Vou compartilhar aqui novamente a tela do slide. Fica a sugestão de, ao fazer então esses instrumentos musicais, uma sugestão prática enquanto toca a música, ou a escolha do professor ou a escolha da turma, enquanto toca essa música de fundo, experimentar tocar com esses instrumentos que você escolheu. Ou então vai fazendo uma rodada, né, durante a música vão trocando de instrumentos, mas é bem bacana essa exploração sonora a partir dos instrumentos que eles mesmos irão produzir. E uma outra atividade também bem interessante é sobre escuta ativa. E para essa escuta ativa, eu apresento então um musicograma. O musicograma ele é uma representação visual de um modo não convencional de como se ouve música. Como assim? Né? Então eu ouço a música e eu vou começar a fazer símbolos. Não sei escrever, por exemplo, né? Vamos supor que não sei escrever uma partitura musical com as notas com maneira convencional, as bolinhas, os pauzinhos ali, né, que são as hastes, não sei fazer, e agora? Então você faz uma representação visual da maneira que preferir do que você ouve. E é bacana porque vai estar muito atento, uma percepção bem ativa mesmo, é uma escuta ativa. Então vai perceber os elementos da forma, aqui entra a melodia, depois a melodia parece que entra lá no baixo, a harmonia assim de repente muda, então vai prestando atenção em elementos musicais. E nisso, o musicograma ele pode ser representado visualmente por símbolos, pode ser representado por cores, pode ser representado por formas geométricas, ou tudo isso. Né? Por exemplo, teve um aluno uma vez que ele fez quando era a parte A da música, ou seja, a primeira apresentação da música e depois muda. Quando muda, mudou o padrão, então mudou de parte, né? Então, numa parte A, por exemplo, ele colocou triângulo cor amarela. Na outra parte, mudou só o finalzinho. Ele colocou o triângulo, porque ainda era uma parte A, mas mudou a cor, né? Então, é bem interessante. Então, pode ser formas geométricas, pode ser só cor, por exemplo, pode ser símbolos. Quero colocar uma espiral, quero colocar, ou até desenhos de objetos, né? É super bacana. E essa representação fica a gosto da pessoa que está fazendo. Então, é uma maneira, um musicograma de escuta ativa
e de representar visualmente. Então, ele visualiza a totalidade da compreensão da forma da obra musical. Ele vai se atentar como que é essa forma musical. É bem bacana. E tem a boa que ela fala, quando a criança consegue seguir o musicograma, que a gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho, o que seria isso, né? Seguir um musicograma. Mas quando ela consegue seguir um musicograma, ela ouve e representa visualmente. Depois ela acompanha esse musicograma ouvindo e acompanhando o que ela fez. Isso significa, isso indica um momento da obra musical. Porque tem uma... Isso quer dizer que a criança, então, né? Quando faz o musicograma, ela consegue acompanhar o musicograma quando ouve. Significa que ela tem uma consciência da música que ouviu e da música que vai ouvir. Ela tem uma apropriação bem grande sobre essa escuta dessa música. Vou trazer aqui, ó, 3 exemplos. Uma feita pela Mariane Ferreira, todos estão no YouTube. E a Mariane Ferreira, ela fez a música da Cecília Cavalieri, Maria Fumaça. Inclusive, Cecília Cavalieri, as músicas dela estão todas disponíveis. Algumas delas estão disponíveis no YouTube e são bastante pedagógicas para trabalhar a escuta ativa e outras, né, outras questões também, musicais. É bem bacana todo o repertório aí da Cecília Cavalieri França. Outra que eu vou trazer é Por Elise, o musicograma da música Por Elise. E, por fim, o musicograma da Pantera Cor-de-Rosa. Esse aqui da Pantera Cor-de-Rosa é bem bacana, porque ele vai fazer junto com música e movimento. Então, ele tem uma preocupação nessa escutativa, representação visual por musicograma, vocês vão ver que ele vai trabalhar com símbolos, e esses símbolos vão representar qual movimento deve se fazer. Então, é bem bacana também, que o movimento, inclusive, pode ser posto pela criança, né? Aqui ele dá uma proposta, mas é somente uma proposta, né? Tudo que está posto aqui pode ser criado, vamos fazer junto com as crianças. Mas esse é bem bacana também. Então, primeiro é a da Mariane, depois da Por Elise, e aqui uma consideração do musicograma e escutativa juntamente com uma atividade de música e movimento. Então, vou abrir aqui os vídeos nessa sequência. Primeiro a Maria Fumaça, da Cecília Cavalieri, e em seguida da Por Elise, e por último a da Pantera Cor-de-Rosa, que é legal também, é possível fazer junto com... Não abri errado, só um momentinho. Possível fazer junto com o corpo, movimento corporal. Um momentinho. Pronto.
Esse aqui é bem bacana porque ela considerou as linhas, somente linhas, né, curvas. Então a linha melódica, né, ela subiu e desceu. Ela subiu e aí desceu, melodicamente. Ali é o contrário, na linha verde, né? Aqui foram duas frases curtas. E aqui ela retoma a mesma, o mesmo caminho melódico. A letra é diferente, mas a melodia é igual, né? Igual a primeira. A letra mudou, mas aí ela retomou, como se fosse uma parte A, uma parte B, uma parte C e volta para uma parte A. Então, é um reconhecimento aqui dessa melodia. E aí aqui representou somente pela cor e por linha. E agora, a próxima, que é a Por Elise. Vamos ver então a Por Elise. Considerou símbolos também, vamos ter as pirais, esse contorno melódico, né? Subiu, desceu. Não, aqui eu identifico que parece que está por ali, então vou representar isso com a espiral, por exemplo. Então, bem bacana também. Vamos ver como ficou a Por Elise, que geralmente também é uma música, uma canção que as crianças elas têm em mente, né? Uma canção que ficou canônica, então todo mundo conhece praticamente essa música. Por Elise do Beethoven. Essa aqui, então, ele representou o motivo, né? A gente chama de motivo essa pequena partícula, que no caso é. Então, ó, pam, 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 ele fica sempre, quando foi isso, ele coloca esse símbolo aqui. Essa espiral. Pam, 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 pam. Finalizou a frase, é pontinho. Todo final de frase colocou um pontinho. Tararam, pam. Final de frase. Tan, 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 tan. Ok? Não de frase, né? De frase seria a linha toda. A linha toda seria considerada uma frase. Mas é como se cada motivo seria representado aí, finalização do motivo fosse representado pelo pontinho. Aqui subiu a melodia, aqui o caminho foi descida, o caminho foi descida, o caminho foi descida. E é interessante também que, se fosse outra pessoa fazendo a mesma musicograma para Por Elise, possivelmente sairia outro. Né? Cada um vai ter a sua representação. E isso, quando é em grupo, também é bem bonito. Porque em grupo eles vão discutir as possibilidades, cada um vai argumentar, né? Então, não, eu prefiro assim porque justifica. Então, é muito bonito também ver todo esse processo, uma construção em grupo. Também é bem bacana, né? Dividir em pequenos grupos, por exemplo, é bem bonita essa possibilidade do musicograma por grupo. Pequenos grupos. E o último é da Pantera Cor-de-Rosa. Então, aqui ele vai trabalhar a escutativa e musicograma juntamente com uma proposta de movimento. Então, quando ele quiser, por exemplo, barulho de palma, ele vai colocar o símbolo de palma. Se quiser o som do pé, ele vai colocar a peça. Então, vamos ver como ficaria esse. Que vai trazer essa proposta também de música-movimento, juntamente com uma escutativa e musicograma.
E é bacana também, por exemplo, que a gente repara nesse, da Pantera Cor-de-Rosa, que foi feito pela viagem. Bom, por fim, como que relaciona a música com o desenvolvimento humano, né? O que tem a ver, então, essa perspectiva da música com a neurociências? O que acontece psicologicamente, de forma psíquica, essa questão da música? Como que é esse funcionamento cerebral? Bom, então, esse primeiro estágio, que é o senso, essa percepção musical, ela se dá nas áreas de projeção localizadas no lobo temporal, no córtex auditivo e até na área auditiva primária, né, que é responsável pela decodificação, por exemplo, da altura, se é grave, se é agudo, do timbre, do contorno melódico, do ritmo. Então, essa área se conecta com o restante do cérebro, por exemplo, um circuito de ida e volta, com áreas da memória, como o hipocampo, que vai reconhecer essa familiaridade dos elementos temáticos, elementos rítmicos, e também com áreas da regulação motora e emocional, como o cerebelo, a amígdala, que contribui, por exemplo, por um valor emocional que a experiência sonora traz. E um pequeno núcleo também do núcleo do accumbens, né? Então relaciona o sentido do prazer, da recompensa, enquanto as áreas, por exemplo, temporais do cérebro são aquelas que recebem e processam os sons. E algumas áreas específicas do lobo frontal são responsáveis pela decodificação da estrutura e da ordem temporal. Então, ou seja, né, desse comportamento musical mais planejado. Então, estruturalmente, seriam essas as do funcionamento cerebral, né? Porém, a música ela também não é somente processada no cérebro, mas ela afeta todo o seu funcionamento. Então, as alterações fisiológicas com exposição à música são muitas, e elas vão desde os padrões de variabilidade dos ritmos, por exemplo, da frequência cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos dos elétricos cerebrais, os ciclos de sono-vigília, até a produção de vários neurotransmissores, que são ligados à recompensa e ao prazer, e ao sistema também de neuromodulação da dor, por exemplo. Então, o treinamento musical e a exposição prolongada à música, considerada uma música prazerosa, né, uma atividade prazerosa musical, ela vai aumentar, por exemplo, a produção de neurotrofinas produzidas em nosso cérebro em situações de desafio, podendo determinar não só um aumento da sobrevivência de neurônios, como também uma mudança de padrões de conectividade na chamada da plasticidade cerebral. Então, vários circuitos neurais, eles são ativados pela música, porque tem o aprendizado musical, ele requer habilidades multimodais que vão envolver a percepção de estímulos simultâneos, a integração de várias funções cognitivas, como a atenção, a memória, as áreas de associação sensorial e corporal, envolvidas tanto numa linguagem corporal quanto numa linguagem simbólica. Então, as crianças, de maneira geral, elas expressam as emoções mais facilmente pela música do que pelas palavras, por exemplo. Então, nesse sentido, o estudo da música ele pode ser uma ferramenta única, por exemplo, para ampliação do desenvolvimento cognitivo e também do desenvolvimento emocional das crianças, incluindo as que têm, por exemplo, transtornos, disfunção, neurodesenvolvimento, por exemplo, déficit de atenção, dislexia. Então, a música ela vem e contribui muito com esse desenvolvimento, tendo essa consideração, né, dessa habilidade multimodal. E é interessante porque crianças em ambientes sensorialmente enriquecedores, nessa imersão musical, sempre trazendo uma proposta pedagógica, por exemplo, mais musical, ela apresenta essa criança uma resposta fisiológica mais ampla, maior atividade das áreas associativas cerebrais, maior grau de neurogênese, né, que é a formação de novos neurônios na área, uma área importante para a memória, como o hipocampo, diminuição da perda neural. E a educação musical, então, ela vai favorecer a ativação dos chamados neurônios em espelho, que são localizados em áreas frontais e parietais do cérebro. São essenciais para a cognição social humana, que é um conjunto de processos cognitivos e emocionais que eles são responsáveis pela função de empatia, da ressonância afetiva, a compreensão das ambiguidades na linguagem verbal e não verbal. Então, todo esse desenvolvimento musical pela escuta,
pelo fazer música com o corpo, fazer música instrumento. Então, tudo isso vai proporcionar todo o desenvolvimento humano, que ele fica ainda mais potencializado aí e enriquecido para desenvolver as várias habilidades aí do desenvolvimento. Bom, então, espero que realizem então aí algumas das atividades, das propostas, e estou então à disposição de vocês. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade aí para a gente falar e fazer um pouco mais de música. Um grande abraço e até mais.